Um QFS do mundo real em meio a um colapso iminente da moeda fiduciária. No cenário em constante evolução das finanças globais, não podemos deixar de ponderar sobre a mudança inevitável que está prestes a remodelar as fundações monetárias mundiais e onde o QFS entra em jogo. O sistema financeiro global, sobrecarregado por dívidas catastróficas à escala global, está à beira do colapso. Nesta crise financeira iminente, o sistema financeiro quântico, ou QFS, deverá desempenhar um papel crítico na orquestração da redefinição monetária global, GCR. Este artigo explica o intrincado funcionamento do QFS e a sua posição central na substituição do sistema monetário fiduciário em ruínas, especialmente quando o nosso GCR surge no horizonte. Compreendendo a atual crise financeira. Para compreender a importância do sistema financeiro quântico, SQF, é essencial compreender o estado precário do nosso sistema financeiro atual. Durante décadas, o mundo funcionou num sistema de moeda fiduciária, onde o valor do papel moeda e das moedas está ancorado em declarações governamentais. A estabilidade deste sistema depende da confiança depositada nos governos e nos bancos centrais para gerirem prudentemente a oferta monetária, o que não está a funcionar tão bem. No entanto, a confiança neste sistema de moeda fiduciária tem vindo a diminuir e a economia global encontra-se enredada num ciclo insustentável de dívida, inflação e crises financeiras recorrentes. O sistema financeiro quântico, QFS, explicado. Entre no sistema financeiro Quantum, ou QFS, uma tecnologia financeira inovadora preparada para substituir o obsoleto sistema de moeda fiduciária. O QFS não é um mero conceito, é uma realidade tangível que funde a física quântica com as finanças, dando origem a um ecossistema financeiro transparente e robusto. Aproveitando o poder da física quântica. No cerne do QFS está o mundo enigmático da física quântica, um campo científico que explora o comportamento da matéria e da energia nas escalas mais minúsculas. A física quântica introduz um conceito inovador, bits quânticos, ou qubits. Em total contraste com os computadores clássicos, que operam dentro de um sistema binário, compreendendo 0S e 1S, os computadores quânticos podem existir em vários estados simultaneamente. Esta propriedade notável permite que a computação quântica processe volumes colossais de dados em velocidades sem precedentes, ao mesmo tempo que mantém uma segurança hermética. Principais recursos do QFS. Aqui está um resumo básico dos recursos críticos que tornam o QFS uma mudança de paradigma no domínio das finanças globais. Moeda garantida por ativos. O QFS anuncia uma nova era de moeda digital garantida por ativos, vinculando cada unidade monetária a ativos tangíveis como ouro ou petróleo. Esta infusão de valor real aumenta a estabilidade. Rede global. O QFS estabelece uma rede global, utilizando livros-razão descentralizados, para a transmissão contínua de dinheiro garantido por ativos, transcendendo fronteiras e controle centralizado, um verdadeiro sistema financeiro internacional. Segurança e transparência. A tecnologia de criptografia quântica fortalece a segurança, tornando o hacking e a fraude quase intransponíveis. O monitoramento das transações em tempo real garante total transparência para todas as partes envolvidas. Fim da corrupção. A missão principal do QFS é erradicar a corrupção, a usura e a manipulação dentro do sistema bancário, responsabilizando as instituições financeiras pelos contratos acordados. Descentralização.
em total contraste com o actual sistema centralizado, o QFS funciona de forma autônoma, eliminando a necessidade de intermediários e taxas de transação, tornando assim as transações financeiras mais rentáveis para todos. Razões descentralizadas QFS explicadas. Os livros descentralizados são mais seguros, mais protegidos e melhores na proteção das liberdades financeiras pessoais num sistema financeiro digital. Oferecem maior segurança através do consenso distribuído, salvaguardam as liberdades financeiras pessoais, resistem a vulnerabilidades pontuais, garantem transparência e imutabilidade, promovem a inclusão e reduzem a dependência de intermediários. Estas vantagens tornam a tecnologia de contabilidade descentralizada uma escolha atraente para o futuro das finanças. Aqui está uma explicação detalhada de por que os livros descentralizados são preferíveis neste contexto. 1. Segurança aprimorada por meio de consenso distribuído. Os livros contábeis descentralizados dependem de uma rede de computadores, nós, espalhados por várias localizações geográficas. Para validar e registrar transações, é empregado um mecanismo de consenso, como prova de trabalho, POU, ou prova de participação, POS. Este consenso distribuído torna extremamente difícil para atores mal intencionados manipularem ou comprometerem o livro-razão. Em um sistema de razão unificado, existe um único ponto de falha ou controle, tornando-o suscetível a hackers, fraudes e acesso não autorizado. A descentralização dispersa esse risco, pois a alteração do registro de um único nó não afeta toda a rede, tornando-a mais segura. 2. Proteção das liberdades financeiras pessoais. Os livros descentralizados priorizam a autonomia e a privacidade do usuário. Quando os indivíduos realizam transações em plataformas descentralizadas, eles mantêm o controle sobre seus dados e ativos financeiros. Isto contrasta com os sistemas centralizados, onde as instituições ou autoridades financeiras podem exercer controle sobre os fundos e dados dos utilizadores. Com livros descentralizados, os indivíduos podem participar em transações peer-to-peer sem a necessidade de intermediários, reduzindo o risco de censura ou restrições às atividades financeiras. Isto preserva as liberdades financeiras e garante que os indivíduos tenham a palavra final sobre os seus ativos e transações. 3. Resistência a vulnerabilidades de ponto único. Os livros-razão centralizados são altamente vulneráveis a pontos únicos de falha. Se uma autoridade ou instituição central sofrer uma falha técnica, uma violação de segurança ou problemas operacionais, poderá perturbar todo o sistema financeiro. Em contraste, os sistemas descentralizados não têm um único ponto de falha. Mesmo que alguns nós tenham problemas, a rede como um todo permanece operacional, garantindo serviços financeiros ininterruptos. 4. Transparência e registros imutáveis. Os livros-razão descentralizados oferecem transparência e imutabilidade, tornando praticamente impossível alterar os registros de transações depois de adicionados ao blockchain. Essa transparência gera confiança entre os usuários, pois eles podem verificar as transações de forma independente. Em sistemas centralizados, os registros podem ser alterados ou manipulados, conduzindo potencialmente a disputas e desconfiança. 5. Inclusão e acessibilidade. Os livros descentralizados são muitas vezes mais inclusivos e acessíveis a uma gama mais ampla de indivíduos, incluindo aqueles que não têm ou têm poucos serviços bancários. Eles não exigem que os usuários passem por instituições financeiras tradicionais ou atendam a critérios específicos para participar.
Este acesso aberto permite que mais pessoas participem no sistema financeiro digital, promovendo a inclusão financeira. 6. Dependência reduzida de intermediários. Nos sistemas centralizados, os utilizadores dependem fortemente de intermediários, como bancos ou processadores de pagamentos, para facilitar as transações. Estes intermediários podem cobrar taxas, impor restrições e criar estrangulamentos no sistema financeiro. Os livros descentralizados eliminam a necessidade de intermediários, permitindo transações diretas entre pares, reduzindo custos e aumentando a eficiência. O papel crucial do QFS na redefinição monetária global, nosso GCR. Enquanto estamos à beira de uma iminente redefinição da moeda global, o nosso GCR, o QFS assume um papel central nesta mudança financeira histórica. O GCR é uma estratégia abrangente que visa redefinir os valores das moedas globais, garantindo a sua paridade. Apoiando este ambicioso esforço está o sistema financeiro Quantum, que oferece uma plataforma confiável e transparente para câmbio de moeda. Resumindo tudo. Concluindo, o sistema financeiro quântico não é apenas uma maravilha tecnológica, é o prenúncio de um paradigma financeiro global mais estável e seguro. À medida que o sitiado sistema monetário fiduciário luta com o seu colapso iminente e o GCR se aproxima, o QFS está pronto para inaugurar uma era de estabilidade financeira, segurança e transparência. Embora a perspectiva de mudança possa ser assustadora, o QFS promete um futuro financeiro mais brilhante, um futuro onde a confiança se baseia na base da física quântica, garantindo um sistema financeiro global resiliente e confiável. Mas há mais. Um exemplo do mundo real para impulsionar o sistema financeiro quântico e nosso GCR. Explore como os computadores quânticos do IONQ são exemplos de plataformas de computação quântica do mundo real que poderiam facilmente formar a espinha dorsal do QFS e do nosso GCR. Também explico o interessante e apropriadamente chamado relacionamento IONQ Quantum Basel. Se você está ouvindo estas palavras, provavelmente já embarcou em uma jornada além das águas rasas do mainstream. Ou talvez você esteja apenas mergulhando o primeiro dedo hesitante no fundo do poço para verificar a temperatura. O que é que te atraiu para este trabalho? Você quer uma confirmação do que existe nas costas distantes do outro lado do grande despertar? Você possui a curiosidade necessária para seguir o coelho até a toca, sem saber aonde essa jornada pode levá-lo? Porque, de facto, uma parte essencial da descida desse túnel escavado é o abandono da certeza garantida que o mundo convencional oferece tanto como o seu sustento diário como o seu pão e circo. Viajar rumo ao desconhecido requer muita coragem, um certo individualismo não perturbado pelos julgamentos da dinâmica de grupo. É claro que não somos coisas, somos pessoas, porém encarnamos em um reino de coisas, e a influência materializadora é forte neste mundo. Traz consigo uma certa amnésia quanto ao local de onde viemos e para onde inevitavelmente regressaremos no final das nossas vidas. Como sabemos que a morte é uma certeza, talvez a única certeza verdadeira em nossas vidas, podemos usar a nossa morte como um conselheiro nestes reinos materiais. Pode-se pedir à nossa morte conselhos sobre a importância de qualquer situação e ajudar a colocar as coisas em sua devida perspectiva. Também pode contribuir para a abundância de coragem acima mencionada, dando-nos a coragem de fazer grandes apostas nas apostas da vida, sabendo que há uma segurança em nossa natureza eterna além deste mundo.
As pessoas vendem-se pelas razões mais mesquinhas, e temos visto isto repetidamente no mundo político, mais recentemente com o roubo eleitoral de 2020. O medo do desconhecido e a aceitação excessiva do mundo material produziram indivíduos no poder nos salões de Washington e noutros lugares que se agarram às suas 30 moedas de prata, quando poderiam ter confiado em Deus. A mencionada influência materializadora não é necessariamente uma coisa má. É o que mantém a energia ligada à matéria e nos permite ter um mundo físico para começar. Dá-nos uma roupagem para estes corpos e um cenário temporal com o qual podemos encenar os dramas das nossas vidas físicas. No entanto, quando as nossas vidas são dirigidas por esta influência materializadora em vez de pelos nossos espíritos eternos, a influência torna-se o Satanás do nosso contexto histórico. O ego com o qual a maioria dos indivíduos modernos se identifica como o seu verdadeiro eu nunca foi concebido para ser o capitão do navio da nossa experiência, mas sim um conselheiro do plano material, um conselheiro que emprega um sentimento de medo para proteger o corpo do perigo. Os primeiros espíritos encarnados estavam tão ligados à sua unidade na fonte que às vezes esqueciam que estavam encarnados e acidentalmente feriam ou terminavam os seus vasos físicos. O ego foi atribuído ao espírito encarnado como um marinheiro fisicamente apto, por assim dizer, com o ouvido do capitão, mas não a fonte da navegação em si. Somente o Espírito Eterno, com a compreensão da sua conexão com a unidade na fonte da vida, tem a sabedoria para dirigir o caminho da nossa jornada. A sua confiança inerente na sua origem e com que propósito foi criado confere-lhe a sabedoria adequada para ser um guia infalível. Isso não significa que não ocorrerão tropeços, mas sim que sempre haverá uma mão para nos levantar e nos tirar o pó. Um que nunca nos falhará se nele depositarmos a nossa confiança. Afinal, para quem acompanha o desenrolar da história dos Estados Unidos da América, qual é o lema nacional deste país? Em Deus nós confiamos. No seu discurso mais famoso, o presidente Lincoln falou sobre o nascimento desta nação como concebida na liberdade e dedicada à proposição de que todos os homens são criados iguais. E hoje, estamos igualmente envolvidos numa grande guerra civil, testando se essa nação, ou qualquer nação assim concebida e tão dedicada, pode durar muito tempo. Nas páginas deste livro nos deparamos com um grande campo de batalha daquela guerra. Esta guerra é tanto para a sua mente quanto qualquer outra coisa. Existem aqueles que se dedicaram à influência materializadora e que adoram os falsos ídolos do controle e do poder em vez do Deus vivo. No entanto, na verdade, cada ser humano tem dentro de si o poder de criar as suas próprias vidas, para além do encanto de qualquer coisa que o mundo padrão possa estar a promover. Você que lê estas palavras vem da fonte da vida. Essa fonte criou você a partir do único material que existe, ela mesma. Quando você reconhece e abraça sua natureza eterna, você pode se livrar das algemas que o prendiam à história de um sistema antigo e moribundo que não serve mais a você ou à população em geral. Esta velha ordem mundial, cujos agentes da cabala metaforicamente fizeram acordos com o diabo pelo poder temporal, fará tudo o que puder para atrasar o seu despertar para o poder que possuem e para o conhecimento de que criam a sua própria realidade. Você projeta na tela da sua vida o mundo em que acredita. E então você o torna real, através da experiência que tem dele. A realidade mais profunda é que nada disso é real no verdadeiro sentido da palavra. Porque você não apenas projeta seu próprio corpo e sentidos, mas também todo o cenário do drama e todos os personagens incluídos nele.
Os agentes a que nos referimos como cabala ou luciferianos, utilizam as suas técnicas de controlo mental para fazer com que projetem o mundo que eles querem, aquele em que eles estão no controle de tudo, empoleirados no topo da sua pirâmide de olhos ocultos. Ou você deseja despertar e retomar o controle da sua própria realidade, em cocriação com a própria fonte da existência? Você não entende que um mundo muito maior o aguarda do que a idade das trevas que você até agora conheceu como sua história? Embora não estejamos aconselhando que você coloque a cabeça na areia e ignore o mundo da política e da mídia, estamos encorajando você a fazer uma jornada para compreender a verdade que existe por trás das cortinas do seu atual drama contemporâneo. Quando você abre a cortina do Mágico de Oz, você o vê como ele é, um tecnocrata desesperado com pouco a oferecer além de uma realidade falsa de sua própria autoria e um rosto projetado com medo para mantê-lo afastado. Você quer um coração agitado ou algo real? Uma medalha barata como emblema de sua suposta coragem será suficiente ou você quer a verdadeira? Um caminho oferece a você um diploma para provar aos seus companheiros que você alcançou a sabedoria, e o outro caminho, aquele com o coração batendo, promete a sabedoria que vem da jornada do herói. Do outro lado desta jornada está um tesouro que não desaparecerá com o tempo. Suas pérolas de sabedoria não são bugigangas, mas o único valor que você pode levar consigo além desta vida. Os patriotas a que nos referimos neste texto não são apenas aqueles que têm origem nos Estados Unidos da América. Os EUA são um ideal e atualmente a última cabeça de ponte a ser disputada na batalha entre o bem e o mal. É a única terra consagrada ao Deus vivo pelos seus pais fundadores, que seguiram a direção do próprio pai fundador. Os documentos com os quais declararam a sua liberdade proclamaram estes direitos como tendo a sua origem no Criador. Esta aliança foi a sua pedra angular. Embora o seu caminho através do tempo tenha sido repleto de intrigas e quase conquistado a partir de dentro, os Estados Unidos ainda não caíram da graça de Deus, não enquanto ainda restarem aqueles que arriscarão as suas vidas, as suas fortunas e a sua honra sagrada em seus ideais iluminados. Esta grande história não acabou, na verdade, só agora está ficando boa. Embora a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo seja a maior história já contada, o drama de Washington DC, caracterizado pela busca política de Donald J. Trump e dos patriotas da aliança, é a maior história política já contada. Será estudado pelas gerações vindouras. A presidência de Trump tem elementos de Washington, Lincoln e JFK. E a aliança que o apoia tem os mesmos objetivos daqueles agentes da liberdade. O sistema monetário e a preservação da Constituição estão entre os elementos-chave do motivo desta luta lendária. Nestas páginas você fará uma viagem elíptica pela toca do coelho da presidência de Trump, que o levará simultaneamente ao passado, presente e futuro. Estará envolvida uma viagem no tempo, por assim dizer, que o depositará em uma casa-chave no tabuleiro de xadrez das trevas para a luz, aquela que irá encorajá-lo a fazer o movimento-chave do peão para a dama, a peça mais poderosa em jogo, e o defensor da liberdade do rei. O futuro prova o passado. Assim, disponibilizamos também um documento do passado para referência futura, porque no passado sempre se encontram as sementes do presente. Após os capítulos principais deste livro segue-se um extenso epílogo, que narra os debates e batalhas conceituais travados nas redes sociais com o autor desta obra. Embora cada um de nós crie a sua própria realidade, também existimos num contexto de outros, que fazem o mesmo dentro de uma perspectiva partilhada.
Nesta sala de espelhos, encontramos sempre o nosso próprio reflexo olhando para nós, mas também encontramos outras versões de nós mesmos no tempo. No final, só existe um de nós aqui. Essa é a viagem de todas as viagens. Então, de certa forma, estamos trabalhando para convencer outras versões de nós mesmos a acordarem dentro desta construção de jogo para que juntos possamos criar outro mundo melhor. Agora é a hora de fazer essas coisas. É escrito pelo autor atrás de todos os autores. Outros prepararam o terreno diante de nós, e ninguém melhor do que Jesus Cristo. Caminhamos em seus passos. A liberdade aguarda do outro lado desta passagem histórica. Pode parecer que os agentes da ordem luciferiana estejam no controle. Mas o reino deles está rapidamente virando pó. Quando ele explodir, você ainda estará aqui, com uma pá de lixo e um plano do alto para criar algo muito melhor, algo além dos limites da sua atual imaginação restrita. Na verdade, foi para isso que você encarnou. Você esteve tão envolvido nas preocupações de sobrevivência durante todo esse tempo que se esqueceu do motivo pelo qual estava sobrevivendo? Você foi feito para esses tempos. O grande despertar. Você é um componente-chave da transição do velho mundo para o novo. Aqueles que acordarem cedo e encontrarem coragem serão um toque de clarim para os seus irmãos e irmãs que ainda dormem na prisão histórica. Mas as portas estão abertas agora, e um nascer do sol aguarda nos prados além de seus portões. Há muito que lutamos para chegar a este momento. Os Estados Unidos serão a primeira nação a livrar-se das algemas dos seus opressores, e serão então um irmão e uma irmã para o resto do mundo, mostrando o que é possível quando vocês permitem que a providência divina guie a sua política e não a política monetária. E a chantagem sexual da ordem anterior, mais sombria, agora desaparecendo. Cabe a nós, os vivos, sermos dedicados aqui ao trabalho inacabado que aqueles que lutaram aqui avançaram tão nobremente até agora. Que esta nação, sob Deus, tenha um novo nascimento de liberdade, e que o governo do povo, pelo povo, para o povo, não perecerá da terra. Aspas. Em Deus nós confiamos. Onde vamos vamos todos. Prepare-se, mundo. Não se trata apenas de mais uma reviravolta ou de uma pequena alteração no nosso panorama financeiro. Esta é uma mudança monumental, uma mudança que nunca foi testemunhada antes, uma mudança que muitos nunca ousaram sonhar. Há uma ruptura tectônica acontecendo e, desta vez, não se trata de política ou de mera economia. É sobre acordar para uma nova realidade. Uma realidade onde a pobreza e a fome são palavras do passado, onde a dívida é apenas um fantasma dos velhos tempos. Uma realidade que promete apenas prosperidade e paz global para todas as nações, todas as 209, para ser exato. Você já ouviu falar sobre o Sistema Financeiro Quântico, QFS? Caso contrário, você pode querer ouvir, porque esta não é apenas uma atualização financeira aleatória, mas uma mudança transformadora que abalou os alicerces do antigo sistema. Uma mudança que exige que todos os bancos em todos os 209 países se adaptem ou correm o risco de obsolência. 1º de outubro de 2023, um dia que será lembrado como o início da nova era dourada. Neste dia crucial, todos os bancos de todos os cantos do mundo receberam o mandato de trabalhar em conjunto com o novo sistema financeiro Quantum, QFS.